Está gravando, tá? Tá bom. Você tá conseguindo ver minha tela, né? Tô sim. Perfeito, então. Eu esqueci de abrir a câmera. Tá abrindo, demora um pouquinho. Bom, então, nós vamos seguir então para, acho que é a quarta aula de Química. Hoje a gente vai explorar mais alguns conceitos, né? Mais um pouquinho da parte teórica e a gente vai começar a entrar na parte mais matematizada da Química nas próximas aulas. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer na aula de hoje são sobre as propriedades da matéria, que é algo que costuma cair em todos os vestibulares. Geralmente são questões mais simples, mais tranquilas, e enfim, para garantir aquele pontinho, né? Então, quando a gente fala de propriedades da matéria, existem duas categorias principais, as propriedades gerais e as propriedades específicas. As propriedades gerais são aquelas propriedades que todo e qualquer material apresenta, né? Então, características que estão presentes em toda e qualquer matéria. Características são essas. Primeiro, a inércia, que eu não vou me aprofundar porque provavelmente vocês já viram ou verão nas aulas de física, mas entenda a inércia como a habilidade ou capacidade de um material de permanecer no estado em que se encontra, né? E é muito importante também perceber a relação da inércia com a massa, né? Às vezes, enfim, na pressa na física acaba não dando tempo de aprofundar essa parte, mas um composto que tem entre dois componentes, o que tiver mais massa é o que vai ter maior inércia. Então, o exemplo clássico é do ônibus e a bicicleta, os dois andando na mesma velocidade. Se os dois precisam frear de uma vez, o ônibus vai demorar mais a frear do que a bicicleta. Isso pode ser explicado pela inércia. Uma outra característica é aquilo que alguns livros chamam de impenetrabilidade, né? Então, a matéria ela não vai se sobrepor a outra matéria, independente de você estar vendo essa matéria ou não. Então, por exemplo, o espaço que está sendo ocupado pelo ar não vai ser ocupado por outra coisa, né? Você pode comprimir o ar e liberar espaço para outra coisa ocupar esse espaço, mas duas coisas não vão se sobrepor. Eu tenho aqui uma garrafinha de água aqui, né? Pelo menos. Aqui está minha garrafinha de água. Aqui, não sei se dá para ver muito bem, porque minha câmera não é muito boa, mas daqui para baixo tem água, daqui para cima tem ar. Se eu fizer isso, a água vem aqui para baixo e o ar fica aqui em cima. A água não ocupa o espaço do ar, eles trocam de posição. Né? E é isso que a gente vai chamar então de penetrabilidade. Né? Essa ideia de que dois materiais não vão se sobrepor. A divisibilidade, né? Todo material pode ser dividido em partículas menores, 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 até chegar no átomo. E a compressibilidade, né, diz que todo material pode ser comprimido. Esse slide vai ficar lá no Google Sala de Aula. Eu deixei um link na parte de compressibilidade, que é a de uma prensa hidráulica, né, amassando coisas, né, os mais diferentes compostos, das mais diferentes formações. Algumas pessoas acham isso relaxante. Existem vídeos de horas de prensa hidráulica esmagando objetos. Existem pessoas que sentem muita agonia com isso. Então, se tiver interesse, dá uma olhadinha. Tem um link no YouTube, tem vários outros tipos de vídeo. O link tá aqui embaixo no slide. Assim, caso alguém perguntasse, né? Não temos alunos hoje, mas perguntasse o que é matéria, a gente pode definir matéria como aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? A gente já viu isso em algumas aulas para trás, quando a gente começou a falar sobre química, especialmente da parte da epistemologia, que a gente tem algumas definições básicas. Mas dentro da química nós sempre vamos trabalhar com matéria como aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. É muito difícil definir conceitos muito simples, né? Existe um trilema proposto por Aristóteles, diz que quando uma definição é muito simples, você só pode recorrer a 3 estratégias. Ou uma definição circular, então nesse caso matéria seria o que não é energia, energia é o que não é matéria. Matéria é o que não é energia, energia é o que não é matéria, matéria é o que não é energia. Você fica nesse círculo. Uma outra proposta, então, é você ir reduzindo infinitamente, né? O que ele vai chamar de regressão infinita.
Então, matéria é aquilo que é composto por moléculas. Moléculas é aquilo que é composto por átomos. Átomos é aquilo que é composto pelas partículas subatômicas. E aí você vai regredindo infinitamente. Ou você estabelece um axioma, que é o que eu fiz aqui. Você estabelece uma definição e pronto. Matéria é o quê? É aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Segue a vida. Não fica brigando muito com essa definição, porque quando a definição é muito simples, você tem muita dificuldade de fazer essa definição. É o que a gente vai fazer aqui. Então, nas aulas de química, daqui para frente, a gente sempre vai trabalhar a matéria como aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Muito bem. Então, a gente falou da matéria, a gente falou dessas características gerais. Toda matéria, todo qualquer material conhecido apresenta essas características. E a gente tem as características específicas. Dentro das características específicas, existem duas subclassificações, né? Então, existem as características específicas, que são as características que todas as substâncias têm, mas cada uma das substâncias apresenta um valor diferente para essa característica, né? E, então, por exemplo, ponto de fusão e ponto de ebulição. Qualquer material tem um ponto em que ele se funde, ou seja, um ponto em que ele passa do estado sólido para o estado líquido, e um ponto em que ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Qualquer material tem isso, né? Mas qual é o ponto de fusão e ponto de ebulição de cada um desses materiais depende do material. Então, por exemplo, se eu tiver a 100 graus Celsius, líquido do mar, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso. A panela, provavelmente vai ser formada por aço, não vai passar do estado líquido para o estado gasoso nessa temperatura. Mas se eu chegar lá aos 1.035 graus Celsius, o aço também vai... o aço vai derreter. E aí ele vai passar do estado sólido que ele estava para o estado líquido. Não é a mesma temperatura, portanto, da água. Mas ele também tem uma temperatura em que vai acontecer a mudança de estado. Outra característica, então, é a solubilidade, né? Compostos são mais ou menos solúveis em outros compostos. Via de regra, a gente usa a água como a ideia do solvente universal para poder calcular o coeficiente de solubilidade. A gente ainda vai ter uma aula sobre soluções em que eu vou aprofundar um pouco mais isso, mas só para deixar algumas definições claras. Então, a solubilidade é a capacidade que o material tem de se dissolver em outro. Quando esse material se dissolve só um pouquinho, a gente diz que a solução está insaturada. Essa aqui do lado. Então, eu tenho aqui minha água, tem um pouco de sais minerais nela, e aqui de alguns sais minerais tem um pouco nela. Essa água ainda tem capacidade de receber vários outros sais minerais. Dá para eu colocar mais umas colheres aqui e dissolver. Portanto, essa solução está insaturada. Quando eu chego no limite de saturação, eu digo que a solução está saturada. E saturação, então, tem a ver com isso. Dentro do contexto de solubilidade, dentro do contexto de química orgânica, vai ter, essa palavra vai ter outra definição, mas dentro do contexto de solubilidade, a solução saturada é a solução que está no limite de saturação. Tá? Eu coloquei exatamente a quantidade de sólido, ou é claro que soluções podem ser 2 líquidos, podem ser 2 sólidos, pode ser um sólido e um líquido, mas eu coloquei o limite de soluto que aquele solvente, ou seja, que aquele composto que está em maior quantidade aguenta. Isso é o saturado. E o supersaturado é quando eu coloco a mais. Eu ultrapasso o limite, a solução está supersaturada. Geralmente, com soluções supersaturadas, eu começo a formar corpo de chão ou corpo de fundo. Aí as coisas começam a precipitar para baixo. Né? Então, a solubilidade, todo composto tem uma certa capacidade de dissolver em outro. A gente usa a água como parâmetro. Quanto consegue ser dissolvido é outra história. O sal de cozinha, o NaCl, ele tem uma capacidade de uma solubilidade em água de 35 gramas por litro. Então, em 1 litro de água, eu consigo dissolver aproximadamente 35 ml. Estou falando aproximadamente porque é 35, alguma coisa que eu não me lembro agora. Mas consegue dissolver 35 alguma coisa gramas de NaCl em 1 litro de água. O açúcar tem uma solubilidade absurdamente maior, né? Chega a quase, eu acho que chega a quase 1 quilo por litro. Bastante coisa. Mas a solubilidade do açúcar em líquido ela é mais lenta. Você demora mais tempo para conseguir dissolver o açúcar, apesar de você conseguir dissolver mais açúcar em água. Enfim.
tanto o sal de cozinha quanto o açúcar são matéria. Ambos têm a sua solubilidade, mas a solubilidade de um é diferente da do outro. Isso tem que ficar claro. E a densidade é a mesma coisa. Todo composto tem uma dada densidade. A densidade desse composto varia, dependendo de que composto é esse. Aqui está a formulazinha clássica da densidade, né? A densidade, então, é a relação da massa sobre o volume. Deixei alguns exercícios no final, que é basicamente a aplicação dessa fórmula. Mas lembre-se disso sempre. A densidade, então, é a relação de quanto de material tem em um dado espaço. Né? Então, se o material for mais denso, eu vou ter muito material em pouco espaço. Se o material for menos denso, eu vou ter pouquíssimo material ocupando muito espaço. O isopor é o exemplo de uma coisa pouco densa. O isopor ele é muito grande, ele tem pouca massa ocupando muito espaço. Uma caixona de isopor é leve. Agora, se você pegar, por exemplo, o tungstênio ou o ouro, são materiais mais densos. Então, um pouquinho de ouro já é pesado. A barrinha pequena de ouro já é pesado. Muito bem. E essas, então, são as características, as propriedades específicas da matéria, que são específicas, mas que todas elas têm. Existem algumas outras propriedades que são específicas de verdade, né? Específicas mesmo. Então, só algumas substâncias têm aquelas características, como, por exemplo, maleabilidade e ductilidade. É a habilidade que alguns materiais têm, principalmente metais, de formar, no caso da maleabilidade, folhas, no caso da ductibilidade, fios. Nem todo material eu consigo formar folha ou fio. Como é que eu formo uma folha de água? Eu formo, né? Mas no caso de metal eu consigo. E as propriedades organolépticas, isso aqui é um nome chique para propriedades que a gente consegue perceber pelos sentidos. Então, cor, cheiro, sabor, né? Esse tipo de característica, então brilho. Algumas substâncias têm, outras não, algumas são mais características, outras não, né? Então, essas são propriedades mais específicas raiz, digamos assim, específicas mesmo. Bom, trabalhada, então, a questão das propriedades da matéria, a gente, então, agora vai passar para um segundo ponto mais teórico também, que é a parte das mudanças de estado. Então, uma substância, a gente já falou, substância, a gente vai trabalhar, então, aqui com o sinônimo de matéria, então, aquilo que é formado por moléculas, ela apresenta 3 estados de agregação. São eles sólido, líquido e gasoso. É importante essa observação aqui, está menorzinho no slide, mas ela é a parte mais importante desse slide. Não há quebra das ligações, igual no passado a gente falou de ligações químicas. As ligações químicas intramoleculares não são quebradas quando há uma mudança de estado físico. A substância continua sendo a mesma. O gelo é formado por água. A água líquida é formada por água. A água gasosa é formada por água. As ligações intramoleculares, portanto, continuam a mesma. Tanto é que a substância continua a mesma. Tá? Isso é muito importante. Muita gente confunde isso e os vestibulares gostam de pegar nesse calcanhar de Aquiles. Sempre tem uma alternativa lá que fala: então tá quebrando as ligações. Não, as ligações intramoleculares, ou seja, as ligações que formam as moléculas, elas não são quebradas na mudança de estado físico, tá? Essas mudanças de estado têm nome? Aqui não tem muito o que fazer, é decorar. Eu recomendo, então, que quando forem estudar, escrevam, realmente façam um esqueminha, né, saindo do líquido, saindo do sólido, passando pelo líquido e pelo gasoso. Coloca as setinhas, coloca o nome das mudanças de estado, tá? Para ficar mais claro. As mudanças de estado físico, né, são características, que são mudanças físicas, portanto, não existe transformação da substância, não existe quebra de ligação. Quando, então, uma substância vai mudar de estado físico, ela consome ou libera energia, né? Sempre tem uma troca energética na mudança de estado físico. Quando ela absorve energia, a gente vai chamar, então, essa mudança de endergônica. Quando ela libera energia, a gente vai dizer que ela é uma transformação exergônica. Isso vale tanto para transformações físicas quanto para reações químicas, tá? Mais para frente, vamos falar, então, quando a gente falar de calor de reação, vamos falar, então, de reações endergônicas e exergônicas. Contudo, na maior parte das vezes,
essa energia que vai ser absorvida ou liberada vai ser energia térmica, vai ser calor, que dá para sentir, né? Que a gente sente, a gente entende como calor, né? Quando for calor, existe um outro nome mais específico, né? Não é que endergônico e exergônico vai estar errado, mas é que existe um nome específico para quando a gente está falando de energia térmica. Quando for absorver, então, energia térmica, a gente vai falar que é uma reação ou uma transformação endotérmica. Quando for liberar energia, né? Quando a transformação liberar energia para o meio, vai ser então uma transformação exotérmica. Tá? Aqui do lado tem um esqueminha de quais são as transformações endo e as transformações exotérmicas, mas via de regra, pensem no seguinte: toda vez que você está aumentando a movimentação das partículas, você está precisando, essas energias, portanto, essas partículas estão, portanto, precisando de mais energia. Então, no sólido elas estão aqui, se mexendo bem pouquinho, no líquido elas se mexem mais, no gás elas se mexem muito mais. Portanto, elas precisam de mais energia. De onde elas vão tirar essa energia? Do meio onde elas estão. Portanto, essas transformações vão absorver energia do meio, vão ser transformações endotérmicas. E as transformações exotérmicas são o contrário. Se eu tenho uma partícula com muita energia e ela vai para um estado que ela tem menos energia, para onde vai essa energia? Para o meio. Então, essas transformações são exotérmicas, vão liberar energia. Aqui, então, tá os nomes, né, das transformações. Na relação sólido-líquido, eu tenho a fusão e a solidificação. Na relação líquido-gasoso, eu tenho essas duas. Na relação sólido-gasoso, eu tenho essas duas. É uma parte um pouco mais decorativa, né? Apesar de que tem muita coisa para se entender, mas os nomes é uma questão mais decorativa mesmo, então eu recomendo decorativo no sentido de decorar, né? Então eu recomendo fortemente que façam um esqueminha no caderno mesmo, à mão, coloca lá líquido para sólido, líquido, gás, coloca os nomes, faz as caixinhas bonitinho. Importante ressaltar, já falei várias vezes, mas é importante ressaltar que as mudanças de estado são transformações físicas, não químicas. Significa que as substâncias não mudam. Tá? Elas mudam apenas de estado, mas a substância continua sendo a mesma. Gelo é água, vapor d'água é água ainda, né? Então são apenas transformações físicas. Então aqui só mais detalhes, só para, enfim, fixar um pouco mais. Então, as transformações. Ponteira vermelha numa figura vermelha. Então, as transformações aqui vão ter mais energia. Essas substâncias, enfim, os compostos aqui estão mais afastados, mas eles não estão estáticos. Eles estão mais afastados porque eles estão ocupando mais espaço, eles têm mais energia, né? Então, o gás, ele se movimenta muito mais, uma partícula no estado gasoso se movimenta muito mais e precisa ocupar muito mais espaço do que uma partícula no estado líquido que está se mexendo só um pouquinho, e no estado sólido que está se mexendo menos ainda. Uma outra observação importante, né, vira e mexe a cada, sei lá, 2, 3 anos, pipoca aí nos vestibulares essa questão, sobre a transformação do estado líquido para o estado gasoso, porque essa transformação se chama vaporização. Só que essa vaporização pode acontecer de 3 maneiras. A evaporação, que é a transformação que vai acontecer aqui, por exemplo, no lago, com o sol batendo, a água vai evaporar. É o que acontece também com a toalha, depois que a gente toma banho, deixa a toalha estendida, ou que alguém lava a roupa, tira da máquina e deixa estendida, essa água vai evaporando, né, aos poucos. Existe uma outra transformação que se chama ebulição, que é quando a gente, por exemplo, coloca água para ferver, né? A ebulição é uma transformação mais rápida que a evaporação. Existe uma terceira transformação, que é a calefação. Se alguém já foi em hamburgueria, né, já viu o atendente da hamburgueria limpando a chapa, ele joga a água, no momento que a água encosta na chapa, a chapa está muito quente, a água imediatamente evapora. Ou faz um omelete em casa, pega a frigideira quente, liga a torneira e joga a água fria na frigideira, a água imediatamente passa no estado gasoso, né? Então, essas 3 transformações, elas são vaporizações. Essas 3 aqui são nomes diferentes para a transformação que vai ser do estado líquido para o estado gasoso, né? Então, essa transformação pode se dar de 3 maneiras diferentes. Muito bem, então, agora que temos alunos, alguma dúvida na parte de mudança de estado? Posso seguir?
Muito bem, então eu vou seguindo. Se tiver dúvida, pode interromper. Então, uma outra parte um pouco mais teórica é a parte de mistura e separação de misturas. Será que nosso aluno poderia ler esse slide? Por favor. Só uma perguntinha. Muito bem, então, leio eu. Uma pequena questão. A densidade da água é sempre a mesma. A densidade do álcool etílico é sempre a mesma. A densidade de uma mistura de água e álcool etílico varia de acordo com a proporção de água e a proporção de álcool etílico. Então, se eu tiver mais água do que álcool, a densidade vai ser uma. Se eu tiver mais álcool do que água, a densidade vai ser outra. Por que isso acontece? Ora, as misturas, elas não têm características fixas, né? As misturas, como as substâncias puras têm. A gente já discutiu um pouquinho sobre mistura lá atrás, na aula 1 ou 2, mas as misturas, elas são conjuntos de moléculas diferentes, né? Agregadas juntas. Por isso que elas apresentam características variáveis, né? Porque não tem um único tipo de substância influenciando ali nas características macroscópicas. No caso de uma mistura, existe mais de um tipo de substância influenciando nessas características macroscópicas, como, por exemplo, a densidade. Aqui em cima, então, está uma pequena definição de mistura, né? Mais de uma espécie de molécula formando o mesmo material. Dentro dessa mistura, então, tinha algumas perguntinhas que eu tinha planejado ter mais alunos participativos para a gente ir respondendo junto, mas tudo bem, eu mesma respondo as minhas perguntas. Então, pensando nisso, nesse sistema que tem mais de um tipo de molécula formando um mesmo material, a gente pode pensar algumas questões, né? E para pensar essas questões, eu trouxe então uma outra definição. A definição de fase é a porção homogênea do material, né? Então, é aquilo que eu consigo diferenciar no olho, a olho nu. É claro que se eu colocar algumas coisas no microscópio, ou talvez um equipamento ainda mais potente, eu vou conseguir diferenciar coisas que a olho nu não conseguiria, né? Às vezes a gente olha para uma pedra, por exemplo, que parece que ela é formada de uma maneira homogênea, você só vê uma cor ali, mas quando você coloca em algum equipamento mais potente, você consegue perceber que ela é formada por mais de uma substância. A fase, contudo, ela foi definida numa época em que ainda não se tinha esse tipo de equipamento, e a definição de fase ainda continua. É a porção homogênea de material que eu consigo detectar a olho nu. Então, se eu misturar água e óleo, aqui é a minha misturinha de água e óleo, eu vou conseguir diferenciar a olho nu uma fase de água e uma fase de óleo. Mas na minha pedra, talvez eu não consiga diferenciar. Então, se não consigo diferenciar, a gente diz que não tem informação de fase. Então, a partir então dessa definição de mistura, dessa ideia de fase, e dessa problematização que eu coloquei no slide anterior, vamos pensar algumas perguntas. Primeiro, o que determina se dois compostos vão se misturar ou não? Quando eu digo se misturar, então, alguns alunos estão perguntando o que significa se misturar. Eu quero saber dois compostos que vão ficar juntos de uma maneira que eu não consiga mais perceber a separação de fase. Como, por exemplo, se eu jogar uma colher de sal em um copo d'água e eu misturar, eu não vou perceber mais a diferença entre o sal e a água, né? Então, esses dois compostos se misturaram, formaram uma única fase, né? É isso que eu digo quando dois compostos vão se misturar. O que determina se dois compostos vão se misturar, portanto, é a polaridade. Quanto mais parecida a polaridade que a gente estudou na aula passada, que a gente falou de ligação química, quanto mais parecida a polaridade, portanto, maior as interações que vão acontecer entre esses dois compostos. Então, se eu tenho dois compostos muito polares, ou se eu tenho dois compostos muito apolares, eles tendem a se misturar e eu não consigo diferenciar mais fase. Agora, se eu tenho um composto polar e um composto apolar, como é o caso da água e do óleo, eles tendem a se misturar de uma maneira que eu consiga ainda diferenciá-los a olho nu, portanto, a separação de fase. Outra pergunta, o que determina, então, qual composto vai ficar embaixo, qual composto vai ficar em cima dessa mistura,
né? Se eu vou haver uma mistura, então, com separação de fase, se essas fases estão separadas, logicamente uma vai ficar mais para cima e outra vai ficar mais para baixo. Vocês não vão ver, por exemplo, no copo com água com óleo, o lado direito com água e o lado esquerdo com óleo. Não. Vai ficar uma acima e outra abaixo. Por quê? Por ação da gravidade, o composto mais denso vai ficar embaixo. Então, se o que determina que dois compostos vão se misturar é a polaridade, o que determina qual fase fica em cima e qual fica embaixo é a densidade. O composto que é mais denso, nós acabamos de falar, então, é o composto que vai ter mais massa num determinado espaço. Se o espaço é o mesmo, o composto que vai ocupar mais massa, mais denso, ele vai ficar embaixo nessa minha mistura, separação de fase. Se eu tiver apenas uma fase, como por exemplo a minha água aqui, minha água mineral, ela ainda é uma mistura? A resposta é sim. Mesmo que eu não consiga diferenciar a fase a olho nu, ela ainda é uma mistura se tiver mais de uma substância aí. É claro que se eu não consigo determinar a olho nu, eu preciso ou ter o conhecimento químico, ou o vestibular, ou o concurso precisa me dar a informação de que ali há uma mistura, né? Porque eu não consigo diferenciar a olho nu. No caso da água mineral, nós sabemos que ela é uma mistura, né? Ela é água com minerais, sais minerais dissolvidos, por isso que ela chama água mineral. Ela continua sendo uma mistura e, portanto, eu ainda consigo separar essa mistura, tá? E, por fim, a pergunta se a separação de misturas é um fenômeno físico ou químico, costuma gerar um pouquinho de discussão, mas como não temos alunos para discutir aqui, respondo, então, que a separação de misturas é um fenômeno físico, tá? Se eu pegar essa água que está aqui e os sais que estão dissolvidos dela, conseguir separar os sais num potinho e deixar a água do outro, os sais vão continuar sendo sais e a água vai continuar sendo água. Não houve transformação química, desculpa. Não houve transformação química. Não houve quebra e formação de ligações químicas. Tá? Portanto, a separação ela é um fenômeno físico. Se não há quebra e formação de ligação química, é um fenômeno físico. Tá? Então, como saber que uma substância é uma mistura? Quando não há separação de fase, né? Ou quando, enfim, suponha que o robozinho que está lá em Marte, né? Agora foi enviado um robô chinês para Marte, não sei se vocês estão acompanhando as notícias. Esse robozinho chinês está lá em Marte, talvez consiga voltar com uma pequena amostra de substância. Chegou essa substância lá no seu laboratório, né? Você é estudante de química. Você não sabe o que é algo que você nunca viu antes. Como é que você determina se aquilo é uma substância só ou é uma mistura de várias substâncias que a olho nu parece uma coisa só? Bom, o comportamento durante o aquecimento é um ótimo indicativo, né? A gente faz uma curva de aquecimento e aí a gente consegue determinar se é uma substância pura ou se é uma mistura. Por quê? Se for uma única substância e estiver purinha, só ela ali, a temperatura se mantém constante no nosso estado físico. Então, se eu passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a temperatura em que essa mudança vai acontecer vai ser constante, tá? Vai ser a mesma. O gelo derrete a 0 graus Celsius. Gelo formado por água, né? Se você fizer gelo de, sei lá, outra substância, talvez a temperatura não seja a mesma. Mas se você quiser fazer esse experimento, então, quando acabar a aula aqui, você pega o gelo do congelador, bota no copo, bota um termômetro. Talvez ele esteja numa temperatura abaixo de 0, né? Porque ele vai estar na forma de gelo. E aí vai dar um tempinho e ele vai começar a derreter. No momento em que ele começar a derreter, até o seu derretimento completo, o termômetro, se o termômetro estiver calibrado, é claro, o termômetro vai estar marcando 0,0 graus Celsius. Tá? Isso também depende um pouco da altitude, né? Então, aqui em São Paulo a gente está um pouquinho mais alto que o nível do mar. Talvez a temperatura esteja uns décimos um pouquinho mais baixa que isso. Contudo, a temperatura vai ser fixa. Não vai variar. Se você botar água pura para ferver e botar um termômetro lá, vai estar 100 graus Celsius no nível do mar até acabar a água daquela panela, né? Que a água está fervendo. A temperatura é fixa, a temperatura não vai mudar. A transformação, do começo ao final da transformação. Agora, se eu tiver numa mistura, isso não vai ser fixo, porque lembra, a mistura é formada por moléculas diferentes formando o mesmo material. Se são moléculas diferentes, cada uma vai ter o seu ponto de fusão e ponto de ebulição.
Se cada uma tem o seu ponto, a mistura no final vai ser um conjunto desses pontos, né? Então vai ser uma faixa, não vai ser uma coisa fixa, vai ser uma coisa meio tortinha assim no gráfico, vai ser uma faixa de temperatura. Se tem uma faixa de temperatura, é uma mistura. Existem duas exceções famosas para isso. Misturas que a gente vai chamar de eutéticas, são aquelas que têm o ponto de fusão constante, contudo, o ponto de ebulição vai ser uma faixa, vai variar, e as misturas azeotrópicas são aquelas que têm um ponto de ebulição constante, contanto o ponto de fusão vai variar. Então, a gente sempre analisa as duas mudanças de estado, né? Se eu analisar apenas o ponto de fusão, pode ser que seja uma substância pura, mas pode ser que eu tenha caído num caso específico, que são das substâncias eutéticas, das misturas eutéticas aqui. Né? Então, eu avalio sempre as duas mudanças de estado para determinar se é uma substância pura ou uma mistura. No caso do aquecimento. Também é uma boa maneira de determinar se o seu experimento deu certo no laboratório. Né? Você chegou numa pedrinha branca ali no final do seu experimento, você não sabe se aquela pedrinha branca é só a substância que você queria formar ou se tem uma mistura de outras substâncias ali. Você pode fazer uma curva de aquecimento para determinar. Uma curva de aquecimento, então, vai ter uma carinha como essa aqui. Eu acho que é a primeira vez que aparece um gráfico aqui nessa proposta de aulas, então vou gastar um tempinho aqui falando, falando um pouquinho sobre gráficos, né? Então, gráficos, eles são tipicamente formados por dois eixos, tá? Alguns deles podem ser formados por três, né? Tem o eixo Z também. Mas na química a maior parte dos nossos gráficos vão ter apenas dois eixos, tá? Os eixos precisam estar indicados para que lado eles estão crescendo, tá? Tipicamente o encontro dos eixos é o ponto 00. Um bom gráfico precisa ter um título, no caso aqui o título vai ser chamado de curva de aquecimento aqui. Um bom gráfico tem que ter quais são os eixos, né? Então esse aqui é o eixo de temperatura, e a temperatura está sendo medida em graus Celsius. Esse aqui é o eixo de tempo, o tempo vai estar sendo medido em minutos. Acabei de me lembrar que eu acho que eu passei, quando eu falei de ligações químicas, o gráfico da curva de ligação, né? Então talvez eu já tenha falado um pouquinho sobre gráficos, mas nunca é demais repetir. Isso vale tanto para quando vocês forem analisar gráficos, observem que informações dá para você extrair só analisando o básico de um gráfico, quanto para quando vocês forem fazer gráficos, se vocês forem fazer vestibular ou concurso público com segunda fase aberta, pode ser que peçam para vocês fazerem gráficos, ou quando vocês estiverem no ensino superior, se alguém te pedir para fazer algum gráfico, vocês precisam prestar atenção nesses detalhes. Se o gráfico tiver sem nome, sem eixo, sem qual é a unidade de medida que está nos eixos, ele não é um bom gráfico. É uma boa desculpa aí para o seu avaliador ou professor de descontar uma nota. Muito bem. Então, aqui eu tenho um gráfico de uma curva de aquecimento. O que está acontecendo com essas linhas aqui? Essas linhas aqui são o meu dado, né? O modo como o meu gráfico está sendo colocado. O que está dizendo aqui? Que está saindo de uma certa temperatura aqui, essa temperatura vai subindo com o passar do tempo, e aí chega um momento que essa temperatura fica fixa. E aí aqui a temperatura vai subindo de novo, a temperatura fica fixa e a temperatura vai subindo de novo com a passagem do tempo. O que está acontecendo? Nesses locais onde tem essa curvinha, onde a temperatura fica fixa, é onde eu tenho mudança de fase. Como eu estou saindo de uma temperatura mais baixa para uma temperatura mais alta, essa primeira mudança vai ser do sólido para o líquido, e essa segunda mudança vai ser do líquido para o gasoso. Se o meu gráfico estivesse caindo ao longo do tempo, significaria que eu estaria diminuindo essa temperatura, e, portanto, então, eu estaria saindo do sólido eu estaria saindo do estado gasoso e indo para o estado sólido. Não é o que está acontecendo, o meu comportamento aqui é crescente. Vale ressaltar, então, que durante uma mudança de fase, as duas fases estão presentes. Então, quando o gelo está derretendo, eu tenho água, mas eu ainda tenho as pedrinhas de gelo ali. Eu tenho, portanto, estado líquido e o estado sólido junto. Mesma coisa com a outra mudança, né? Então, no intervalo que está acontecendo a mudança de fase, se a pergunta falar especificamente desse intervalo de tempo aqui, eu tenho as duas fases. Repare, então, que essa mudança de fase e essa mudança de fase acontece no patamar fixo, né? Então, se eu bater aqui esse ponto para o eixo Y e esse ponto aqui no final da mudança para o eixo Y, eu vou dar a mesma temperatura, eu vou ter a mesma temperatura.
portanto, a minha variável dependente é fixa. Eu tenho uma temperatura fixa aqui na mudança de fase, característica de substância pura. Mesma coisa aqui. Quando isso acontece nos dois patamares, é uma substância pura. Uma mistura, então, percebam que a mudança de fase, ela tem uma mudança um pouco mais lenta do que no caso da não mudança, né? Não mudança, o gráfico é um pouquinho mais inclinado, na mudança é um pouquinho menos inclinado, a inclinação é um pouquinho menor, contudo, ainda é uma faixa, isso aqui não é um patamar. Então, aqui eu tenho uma faixa de 5 graus Celsius, né? Porque aqui eu tenho os valores de 50 a 55 nessa mudança, e aqui de 145 a 150 nessa outra mudança. Observe que esse gráfico, então, aqui, o que ele chamou de eixo θ, é dado em graus Celsius, portanto é a temperatura, e o eixo Y não é mais tempo. O eixo Y, então, aqui é quilocaloria, né? Quantidade de calor que eu vou estar investindo, que eu vou estar investindo é uma palavra, que eu vou estar investindo nesse sistema. E só para, enfim, quem nunca viu não ficar curioso, está aqui o gráfico de uma substância eutética e aqui o gráfico de uma substância, uma mistura azeotrópica, né? Então, na mistura eutética, essa primeira mudança tem um valor fixo, mas a segunda vai ter uma faixa considerável de temperatura, que vai ter pintado de amarelo essa faixa. No caso de uma substância azeotrópica, a mesma coisa, tem uma faixa na primeira mudança, mesma coisa, mas com diferentes mudanças, né? Então, nessa primeira mudança aqui eu tenho uma faixa, nessa segunda eu tenho um patamar fixo. Ainda falando de mistura, se eu tenho uma mistura de duas ou mais coisas, como é que eu separo? Depende da mistura. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Existem vários professores que tentam passar uma tabela e pedir para vocês decorarem. Mas o fato é que depende de qual é a mistura. Dependendo de quais são as características da minha mistura, eu tenho outra estratégia. Se eu tiver, por exemplo, num copo água e pedras, e eu quero separar essa pedra dessa água, eu posso passar numa peneira ou num filtro, né? Agora, se eu tiver água misturada com sal, não adianta eu passar num filtro. Tenho que pensar numa outra estratégia. Então, tá aqui o nome das principais técnicas, né? Quando eu uso substâncias heterogêneas, aqui embaixo, quando eu tenho substâncias homogêneas, eu deixei, acho que eu não deixei ainda, mas deixarei logo após a sala, então uma tabela explicando quais são cada uma dessas técnicas de separação, mas basicamente separação magnética significa atrair alguma coisa com ímã, então isso só faz sentido se uma das substâncias que estiverem envolvidas na mistura for atraída com ímã, né? Não adianta passar um ímã na minha água com sal. Sublimação, então, sublimação é um tipo de mudança de estado, então é forçar uma substância a passar direto do estado sólido para o gasoso, enquanto a outra substância vai passar do estado sólido para o líquido. Só faz sentido se uma das substâncias que estiverem envolvidas na mistura sublimar. Filtração, a mesma coisa, só faz sentido se tiver uma diferença de tamanho de partícula que meu filtro seja capaz de pegar, né? O meu filtro não é capaz de pegar o tamanho de partícula de sal. A dissolução fracionada, então eu vou dissolver aos poucos, então eu tenho uma mistura de sal com areia. Eu pego essa mistura e jogo água. O sal vai se misturar na água, a areia não. Separei os dois. Agora eu posso, enfim, de repente, usar uma outra separação para poder misturar aí essa água com sal da areia, e depois eu separo a areia do sal. Flotação é quando eu uso a água também, mas dessa vez a água vai forçar uma diferença de densidade, né? Então, se eu tenho areia e serragem, era bastante comum quando a gente tinha muita... Enfim, se alguém tem família marceneiro na família, ainda deve ver, mas antigamente, quando tinha muita serralheria, era muito comum você ver mistura de areia com serra mesmo, de madeira, e aí, no final do dia, você pegava aquela mistura e jogava água, a serragem, então subia, a areia ficava no fundo, e aí se recolhia aquilo com uma pá. Né? E a decantação, então, é quando eu tenho uma mistura que só deixar aquilo ali esperando que a parte mais densa vai descer. Como, por exemplo, se eu pegar uma mistura de água com óleo e ficar mexendo com a colher, no momento em que eu estou mexendo com a colher, talvez ainda haja uma mistura. Se eu deixar ali um pouquinho, o óleo vai descer, a água vai ficar em cima, eu separei.
E existem as separações homogêneas, né? As separações quando eu tenho misturas homogêneas. A destilação, seja destilação simples ou destilação fracionada, é o método mais utilizado. A liquefação, então quando eu tenho dois líquidos ou um líquido sólido, a liquefação é quando eu tenho gases. Muito bem. Dúvidas até aqui na parte de separação? Vou seguindo. Então, agora a gente vai começar a matematizar a coisa. Na aula de hoje, então, a gente ainda vai ficar na parte teórica. A partir da aula que vem, então, a gente vai começar a fazer alguns cálculos. Ainda com um pouco mais de teoria, daí para frente a gente vai entrar na físico-química em si. Vamos falar então um pouquinho sobre grandezas físicas. Deixa eu só ver se é isso mesmo, se eu não estou falando besteira. Planejamento é isso mesmo. Vamos então falar um pouquinho sobre grandezas químicas. A grandeza química talvez mais utilizada, mais conhecida e mais temida seja o mol. Não entendo por quê. O mol, ele é tranquilinho de entender, e se alguém ainda não entendia mol até agora, vai entender nesse momento. Então vamos lá. Quando eu falo que eu tenho uma dezena de grãos, eu tenho 10 grãos. Quando eu falo que eu tenho uma dúzia de grãos, eu tenho 12 grãos. Ao invés de falar 12, eu vou falar uma dúzia. Ao invés de falar 10, eu vou falar uma dezena. Se eu falar que eu tenho 1 milhar de grãos, eu tenho 1000 grãos. Agora, se eu falar que eu tenho 1 mol de grãos, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 grãos. 6,02. Ou eu posso tirar essa vírgula daqui, né? Deixar o 6, 0, 2 e botar esses 23 zeros aqui pra frente, tá? Na verdade, vão ser só 21 zeros, porque aqui no 02 já tem duas casas sendo contadas, tá? Então, por que 6,02 vezes 10 a 23? Esse número se chama constante de Avogadro. Em fórmulas matemáticas dentro da química, a gente vai abreviar a constante de Avogadro por Na. Então, toda vez que aparecer Na numa fórmula, é esse valor aqui que você vai substituir na fórmula. Deixei, isso eu acho que eu já deixei, lá no Google Sala de Aula, uma pequena explicação, a partir de um exercício da Unicamp, sobre como foi determinado, então, esse número. Por que 6,02 e não só 8,02? A partir de um exercício da segunda fase da Unicamp, se eu não me engano, 2015 ou 2017, eu não tenho certeza, mas uma prova da Unicamp bastante elogiada por ter sido uma prova com raciocínio, né? Uma prova mais voltada para raciocínio e menos para decoreba. Então, para quem se interessar de por que esse número é esse, tem uma leitura lá. Eu acho que ao todo o exercício com a resolução está menos de 2 páginas. Uma leitura tranquilinha aí pro finalzinho de noite. Muito bem, então o mol ele é um conjunto de quaisquer partículas, sejam grãos, sejam bolas de futebol, sejam alfinetes, sejam átomos, sejam elétrons, quaisquer coisa, na acepção da palavra que inclui substância, né, qualquer tipo de substância, quando eu tenho um conjunto 6,02 vezes 10 a 23, eu vou dizer que eu tenho um mol dessa substância, tá? Então, mol vai ser uma pergunta que eu escutei algumas vezes quando dei aula no ensino médio, se mol era um nome ou se mol era um símbolo, né? Que a pessoa está querendo perguntar. Se mol é um conceito ou se mol é uma grandeza. Uma grandeza. Na verdade, mol é os dois. Existe o conceito mol. O conceito mol é isso que eu falei para vocês. É a quantidade de matéria que vai estar em um sistema que contém elementares. Quantos são os átomos contidos em 12 gramas de carbono massa 12? Ou seja, assim foi como foi determinado o mol. Pegaram carbono em massa 12, a quantidade de átomos que tem em 12 gramas de carbono vai corresponder a 1 mol. E esse mol foi determinado por Avogadro, que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Portanto, a definição de mol é essa. A definição anterior, então, é da constante de Avogadro, que é o valor do mol. Mas a definição de mol é essa. Isso é o conceito. O conceito, portanto, é uma palavra, é um nome,
E nas aulas de língua portuguesa, vocês devem ter visto concordância, né? Então, quando uma coisa está no singular, as duas têm que estar no singular. Quando uma está no plural, as duas têm que estar no plural. Portanto, a palavra mol, quando ela estiver se referindo ao conceito, ela admite plural. Em português, apesar de muito feio, o plural de mol é moles. O E-E-S. Muitos professores e muitos livros também vão usar mols, M-O-L-S, sem o E, porque é assim que se usa em inglês, né? Esse é o plural na língua inglesa. E, enfim, acaba soando melhor para a maioria das pessoas. Acredito que em pouco tempo haverá uma mudança oficial em português de moles para mols por conta do uso mesmo. Né? Muito mais utilizada a expressão mols do que moles. Contudo, até este momento, hoje, dia 14 de junho de 2021, moles é o correto na IUPAC, pela União Internacional de Química Pura e Aplicada na língua portuguesa, tá? Contudo, quando eu estiver falando da grandeza física, ou seja, quando eu estiver falando na linguagem matemática, mol não vai admitir plural. Mol também não vai ter letra maiúscula, tá? Mol vai ser com letra minúscula, sem plural. Por exemplo, quando eu tenho, no exercício qualquer, eu falo que tenho 10 quilogramas de alguma coisa, se eu escrever a palavra por extenso quilogramas, eu vou precisar colocar um S. Se eu utilizar a abreviação da grandeza, no caso, é o KG, isso não vai ter plural. Isso precisa ficar muito claro, porque isso é uma coisa que desconta nota no caso de concurso público ou vestibular que tenha fase aberta. Se colocou KGS, houve demérito de nota. Se colocou metros como MS, demérito de nota. Segundos, já vi segundos como SS, para falar vários segundos. Desconto nota. Grandeza não admite plural quanto símbolo de grandeza física, tá? Então, KG não vai admitir plural. A palavra quilogramas vai. Mesma coisa que com mol. Então, quando eu estiver falando, por acaso, caiu de ser a mesma palavra para simbolizar tanto o conceito quanto para simbolizar quanto sendo a grandeza física, a grandeza química, portanto, o símbolo. Mas isso não atrapalha muito, porque na leitura, pelo contexto, dá para perceber claramente quando eu estou falando do conceito, quando eu estou falando da grandeza física. Então, retomando. Mol é os dois. Eu posso falar tanto do conceito, e o conceito vai estar relacionado com a quantidade de matéria que está presente em 12 gramas de carbono 12. Esse conceito vai ser matematizado por Avogadro, então Avogadro vai pegar esse conceito e vai dar um número para ele. Esse número equivale a 6,02 vezes 10 a 23 partículas, quaisquer partículas que sejam. Mol também pode ser, então, uma grandeza. E enquanto for uma grandeza, não admite plural, não admite letra maiúscula, não admite variação. Ela é uma abreviação. Então, a gente pode dizer que o mol é a abreviação do mol, assim como o KG é a abreviação de quilogramas. Ok? Então, isso é o mol. É o conceito, é o símbolo, e Avogadro deu um número para esse conceito. Uma pergunta que eu já ouvi. A massa de um mol muda? Ora, a gente vai entrar aqui em um outro conceito, bastante importante, que é o conceito de massa molar. Massa molar é um conceito extremamente fundamental, porque lembra lá na primeira aula, quando eu falei do triângulo de Johnston, que o químico ele vai passear entre o macro, o submicro e o representacional, ou simbólico? O conceito de massa molar é quem vai fazer esse passeio entre o macroscópico e o submicroscópico. Então, a massa molar é um conceito submicroscópico, algo que eu não sou capaz de enxergar a olho nu, e isso vai me relacionar com uma coisa macroscópica. O quê? A massa que eu meço na balança. Esse passeio vai ser feito, então, pela massa molar. A massa molar, portanto, é a relação entre a quantidade que eu peso na balança e quantos mols estão presentes ali. Então, se eu pesar
exatamente 39 gramas de potássio puro, eu sei que eu tenho 1 mol de potássio puro ali. Por quê? Porque a massa do potássio puro, que você vai encontrar lá na tabela periódica, vai ser 39. 16 gramas de oxigênio puro, gás oxigênio puro, vou ter 1 mol. Por quê? Porque 16 vai ser a soma da massa do gás oxigênio, formada por 2 átomos de oxigênio. Né? Então, a massa molar, ela é essa relação. Eu vou pegar alguma coisa que eu posso medir na balança. Lembra que eu falei quando eu falei de leis ponderais? A química vai usar muito a balança como referência, porque balança foi um dos primeiros equipamentos de precisão que a gente conseguiu ter na história. Então, o quanto que eu vou pesar ali na balança, vou relacionar com quantas partículas estão ali dentro. Partículas que eu não consigo enxergar, mas que estão ali. Estão no nível submicroscópico. Ok? Então, a massa molar vai fazer essa transição. Outro conceito importante, então, é a quantidade de matéria. Toda vez que eu ou qualquer pessoa falar sobre quantidade de matéria, a gente quer saber sobre quantidade de mols. Mas a gente quer saber a quantidade de mols não em relação à quantidade de partículas dada pelo número de Avogadro. Né? O número de Avogadro, então, relaciona mol com a quantidade de partícula. O mol tem 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Mas eu não quero saber essa relação quando eu estou perguntando quantidade de matéria. Eu estou falando de quantidade de matéria, eu quero a quantidade de mols mesmo. Depois eu transformo para a quantidade de partículas se me for conveniente. Né? E aí aqui tem a formulazinha, né? A quantidade de matéria, então, vai ser representada sempre pela letra N minúscula. Tá? E isso, então, uma das maneiras de calcular, então, vai ser a massa sobre a massa molar. Né? A massa que eu pesei na balança, dividido pela massa molar do composto. Então, por exemplo, se eu pesei exatamente 39 gramas de potássio e a massa molar do meu potássio é 39 dividido por 39 vai dar 1. Eu vou ter 1 mol de potássio naquele recipiente que está sendo, no qual o potássio está sendo pesado. Mais um conceito importante dentro das grandezas químicas. A ideia de volume molar. Quaisquer gases, independente de quais sejam os gases, quaisquer gases, quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, têm a mesma quantidade de moléculas. Quaisquer gases. Então, se eu estiver falando do gás carbônico, se eu estiver falando do gás oxigênio, se eu estiver falando do gás nitrogênio, se eles estiverem exatamente nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles vão ter as mesmas quantidades de partículas. Digo mais, eles vão ocupar o mesmo volume. No caso das condições naturais de temperatura e pressão, ou normais de temperatura e pressão, esse volume vai ser 22,4 litros. Então, toda vez, tipicamente, quando você estiver numa questão de estequiometria que envolver gases, envolver volume, vai estar nas condições normais de temperatura e pressão, porque esse valor aqui já está tabelado. Se estiver fora dessas condições, ele é obrigado a te dar qual o volume. E se ele não falar que está nessas condições normais de temperatura e pressão, você não pode assumir isso. Você não pode assumir esse volume. Tem que calcular por outros números. Muito bem. Então, nessa segunda, a gente começou falando sobre alguns conceitos mais teóricos, vários assuntos mais teóricos para fixar o assunto. Agora, nessa segunda metade, então, a gente falou sobre conceitos mais teóricos, que são um pouquinho mais confusos, um pouquinho mais abstratos, então vão exigir um pouquinho mais para serem compreendidos, e que vão se relacionar com o quê? Com uma parte muito legal da química, que é a estequiometria. Então, eu não vou dar estequiometria hoje, exercício de estequiometria em si. A gente vai trabalhar, então, na aula que vem, mais alguns conceitos teóricos que estão relacionados, então, à neutralização, né, ácido, a compostos inorgânicos em geral, né, ácido, base, sal, óxido, reações de neutralização. E aí a gente vai aproveitar as reações de neutralização para trabalhar a estequiometria. É legal que vocês estejam presentes, porque é o momento de ter dúvida, né? Mas para entender estequiometria basicamente é as relações matemáticas a partir das reações químicas. O que você precisa entender bem para poder se dar bem em estequiometria? Primeiro, balanceamento de equação. A gente já viu aqui o método das tentativas, ou o método da tentativa e erro. E esse vai ser o único método que vai ser necessário para a gente trabalhar com
quaisquer exercícios que vão ser dados aqui, né? Como eu disse, existem outros métodos de balanceamento de reação, como, por exemplo, balanceamento redox. A gente vai ver quando a gente for trabalhar especificamente com eletroquímica e reações redox. Mas se não tenho elétrons sobrando na minha reação, então nem nos reagentes, nem nos produtos tem um elétron sozinho, eu consigo balancear pelo método das tentativas, que vai ser 99,9% disso. Segunda coisa que tem que entender bem para entender a estequiometria. As leis ponderais, que a gente viu, né? Lei de Proust, lei de Lavoisier. Existe também uma lei volumétrica de Gay-Lussac, que eu vou falar quando a gente for falar de água, porque acabando ia ficar muita coisa para aquela aula. As grandezas químicas, quais? Aquelas que eu acabei de passar. Mol, massa molar, quantidade de matéria, volume molar. Entender o conceito delas é fundamental para a gente conseguir aplicar nas relações matemáticas. Regra de 3 simples, tá? Então, se você não é aquela pessoa que é muito boa em matemática, não precisa se preocupar, porque a gente raramente vai trabalhar com uma coisa diferente de regra de 3 simples. Mesmo quando tiver fórmula, a fórmula vai cair numa regra de 3 simples, tá? Então, basicamente, você vai ter 3 valores e vai encontrar um quarto. Nada muito complicado. Agora, uma coisa que pode ser complicada é trabalhar com notação científica. Eu tive notação científica no ensino fundamental e depois no primeiro ano do ensino médio de novo. Não sei como está o cronograma de distribuição de conteúdos agora, porque não acompanhei a última mudança na parte matemática, mas acredito que ainda esteja no ensino fundamental a parte de notação científica. Notação científica, então, aqui no caso vai ser basicamente base 10, tá? Porque o número de Avogadro tem uma base 10, tem aquele 10 elevado a 23. Então, o que significa aquele 10 elevado a 23 é interessante você saber. Se vocês não souberem trabalhar com aquilo, talvez vocês tenham alguma dificuldade na hora de fazer as contas. Então, próxima aula, começo da próxima aula, se alguém tiver alguma dúvida com algum desses 5 pontos aqui, é o momento de tirar. Porque senão estequiometria vai ficar coisa complicada. E é bom vocês também saberem quais são os pontos que são trabalhados na estequiometria para, se vocês tiverem dificuldade, vocês perceberem aonde está essa dificuldade, né? Será que você não sabe muito das grandezas químicas, está se confundindo? Será que seu problema é a notação científica? Será que seu problema é balancear a equação? É bom fazer essa autoanálise. Ainda sobre estequiometria, tá acabando meu tempo já? Acabando minha voz também. Alguns conceitos interessantes que estão envolvidos, né? Então, na próxima aula eu vou partir desses conceitos, não vou explicar de novo. Mas reagente limitante é um reagente, a gente já viu, então, o que é um reagente e o que é um produto. O reagente limitante é aquele que não está em quantidade suficiente, né? Suponha que eu tenho 2 reagentes. Suponha que eu tenho 3 reagentes. 2 deles estão em quantidades legais para formar uma quantidade legal de produto e um terceiro reagente ele está um pouquinho menos. Por que ele está um pouquinho menos? Tipicamente porque ele é difícil de conseguir ou porque ele é caro. E aí você coloca ele como limitante da reação. O reagente excesso, então, vai ser o contrário. É aquele que está numa quantidade maior do que deveria. Então, no meu exemplo, então, eu continuo tendo 3 reagentes. 2 deles estão numa quantidade para formar X de produto. O terceiro está numa quantidade muito maior. Por que ele está numa quantidade muito maior? Ou porque ele é barato, ele é fácil de conseguir, não importa, posso colocar mais mesmo. Ou porque eu quero, ele reage devagar, e aí uma maneira de eu forçar que ele reaja um pouquinho mais rápido é colocar em grande quantidade quando a gente for ver, por exemplo, velocidade de reação. E um terceiro conceito relacionado com estequiometria, então, é o conceito de rendimento. Quanto da substância foi formada em relação ao esperado? Então, se esperava formar 20 gramas de produto, se formou apenas 10. Por quê? Pode ser alguma coisa da reação, né? Então, um reagente estava em menos quantidade, estava limitando a reação, não se formou os 20. Ou pode ser algum outro erro da pessoa que, enfim, fez o experimento, pode ser que ela perdeu um pouquinho de substância na hora que foi passar de um meio reacional para outro. Existem vários fatores que podem explicar um rendimento abaixo do esperado. Às vezes tem reação que
só é difícil mesmo de acontecer. E aí, se você conseguir um rendimento de 50%, né? Se você conseguir 50% que estava esperando, já tá ótimo, né? Porque algumas substâncias são um pouco mais difíceis de conseguir. Acho que era isso que eu tinha de conteúdo para hoje. Basicamente, conceitual, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente vai falar sobre compostos inorgânicos e eu vou misturar estequiometria, então a gente vai começar a entrar numa parte um pouquinho mais matematizada da química, mas numa parte legal. Bem legal. Então, como sempre, eu deixei aqui algumas perguntinhas que vocês devem conseguir responder ao final dessa aula. Se alguma dessas perguntas vocês olhem, vocês não sabem responder de jeito nenhum, talvez seja interessante conversar na próxima aula ou falar na monitoria, porque esse é o tipo de conteúdo que eu considero que vocês já são capazes de responder. Como sempre, esses slides vão lá para o Google Sala de Aula. Eu deixei os exercícios no final. Dessa vez eu já deixei os exercícios com resposta, porque além de eu estar estourando um pouquinho o tempo, né? Então não está dando tempo de responder os exercícios. Estou tendo baixa participação de alunos, então deixando para vocês responderem sozinhos essa parte. Dúvidas, questionamentos, mais comentários? Bom, se não tiver mais nada, é isso que eu tinha planejado para hoje. Eu vou parar de gravar, tá bom, Sara? Perfeito.